que está aqui no capítulo 18, verso 21. Começa aqui o estudo do título que eu dei para a palavra de hoje, que é o poder do pensamento. Tudo começa na mente, né? Tudo começa no pensamento. Pensamento, né? Palavras e atos, ações, né? Então aqui, em Provérbios, a palavra de Deus nos mostra o poder que tem o pensamento, o poder que tem a palavra. Ele diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Glória a Deus. Então, está falando aqui do poder da língua, né? Do poder da palavra, que é a mesma coisa, e também do poder do pensamento. Aí nós passamos aqui para o capítulo 23, que é só passando um pouquinho, em Provérbio ainda, capítulo 23, verso 7, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Aquilo que nós imaginamos em nossa mente, nós seremos. Quer dizer, por causa do pensamento, né? É o verso 7 do capítulo 23. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Na sua alma, na sua mente, né? No seu pensamento. Aí eu vou passar daqui agora, fazendo um paralelo com outra passagem que fica lá em Mateus. Vamos lá para o Novo Testamento. Mateus 12. Tem uma palavra muito boa também aqui. O próprio Senhor nos ensina aqui, né? Capítulo 12, do verso 33 ao 37. Diz aqui a palavra do Senhor: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem, os homens dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então é muito forte isso, né? Pelas nossas palavras nós podemos sermos justificados, mas também podemos ser condenados. Então é muito importante nosso pensamento, as nossas palavras e os nossos atos. Agora vamos pegar aqui também, fazendo mais um paralelo aqui com Romanos, que é a carta do apóstolo Paulo, né? Vamos passando aqui, pegando mais na frente. Romanos 12, também 12, né? Aqui ele fala da nova vida, né? A nova vida, está como título aqui na minha Bíblia. Ele diz aqui, o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele fala aqui pela renovação da nossa mente, não é? Muito importante isso. Agora, passando mais à frente, a outra carta de Paulo a Efésios, coisa muito importante, né? Nós estamos vendo hoje que é o poder do pensamento. Efésios 4, 29, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Muito bonito, né? Muito interessante. Agora eu vou pegar Filipenses, também uma carta do apóstolo Paulo, né? Filipenses, muito conhecida essa passagem. Minha esposa Bernadette gosta muito dessa passagem. Filipenses capítulo 4, do verso 8 ao 9. É isso mesmo. Na minha Bíblia está o título assim: o em que pensar. Olha como quer dizer do pensamento, né? Em que pensar. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha só, né? O que também aprendeste e recebeste e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco, né? Sempre se referindo ao pensamento. Muito importante, eu falo sempre isso na minha mensagem, que nós devemos ter muito cuidado com o pensamento, porque tudo começa no pensamento, depois vem para o pensamento, passa para a responsabilidade para as palavras, depois as palavras passa a responsabilidade para os atos. Tudo que nós pensamos, nós falamos e nós executamos. Bernadette está aqui na minha frente, minha esposa. Ela pensou um dia em fazer administração de empresa, porque ela trabalhava nessa área. Ela pensou, ela me falou. Aí, nós juntos, lendo o jornal, aí ela estava vendo uns cursos lá na FAMetro, na faculdade FAMetro. Aí viu que tinha um curso de administração e o preço era muito bom. Ela já tinha falado que queria fazer, né? Já tinha pensado. E falou. E ela foi lá, se matriculou e fez o curso de administração. Então tudo começou na sua mente, seu pensamento. Depois veio para suas palavras, veio para seus atos, para suas ações. Ela é quando a gente concretiza, né? Então por isso, eu falo sempre aos irmãos, vamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Muita gente prega, inclusive na internet, eu já vi o poder da palavra. Aí uns usam o contrário, né? A palavra tem poder. Eu já li no passado muitos livros bons, como O Poder do Pensamento Positivo, O Poder do Subconsciente, né? Que nós temos o consciente, temos o subconsciente. Então, eu já li muitos livros bons sobre a mente, sobre pensamento, sobre subconsciente. E quando eu fiz psicologia pastoral, fala muito dessas coisas, da mente da pessoa, da parte cognitiva, da parte da inteligência da pessoa. Então achei muito interessante, porque desde muito jovem, o meu hobby sempre foi leitura. Todo mundo tem um hobby na vida, né? Uns jogam bola,
outros jogar bolinha, né, peteca, outros botar papagaio, empinar papagaio, eu me chamo, dá outro nome, né? Aqui em Manaus é papagaio que chama. Aí para fora eu chamo pipa, né? Então, geralmente, crianças, né, jovens, têm um hobby. Mas, dificilmente, a pessoa tem um hobby assim de leitura, porque nunca foi muito incentivado, hoje em dia já é mais incentivado. Mas no meu tempo não era muito incentivado a leitura para as crianças. Mas eu, não sei se por intuição ou coisa de Deus mesmo, sempre eu gostei de leitura. Me acostumei desde pequeno, desde bem jovem mesmo. Então meu hobby, na realidade, era leitura e é até hoje. Gosto muito da leitura, apesar da televisão, da internet, mas eu ainda não aposentei o livro de maneira nenhuma. Eu tinha muitos livros bons, né? Depois eu tive que negociar por algum motivo, mas eu tinha talvez até tonelada de livros. Era 2 estantes muito grandes, dotada de livros, bons livros, né? Coleção como Tesouro da Juventude, Os Pensadores, Bassa, né? São vários volumes, e outros mais. Fora livros individuais e de pequenas coleções de 10 volumes, 18, 4, 5, 7 volumes. Era uma coisa grandiosa de leitura que eu tinha, né? Eu negociei, ainda bem, foi com uma professora, tinha 3 filhas estudantes, e eu aluguei uma casa a ela, e tinha uma pequena reforma a fazer, e ela propôs comigo se eu não negociaria aquele livro com ela, para ela fazer aquela pequena reforma que tinha que fazer. Aí eu fiz essa negociação com ela, porque nesse tempo eu mudava também, eu ia mudando de casa em casa, né? E era a estante muito pesada, era de madeira mesmo, era de cedro, né? Muitos livros, era um pouco trabalhoso para estar carregando. Eu mesmo, com muito amor aquele livro, mas a gente não tem que se apegar às coisas, né? Materiais. E com certeza eu já tinha lido, se não todo, mas quase todo aquele livro, que eu comprava para ler mesmo. Não era para guardar nem para enfeitar, não. E até hoje, tá, Bernadette, de prova, né, que eu gosto muito de leitura. Então, eu sempre gostei de ler bons livros. Então, quando a gente começa a tomar gosto pela leitura, a gente não para mais. É como qualquer outra coisa. Às vezes a pessoa toma gosto por uma coisa ruim, né, e vai em frente, né? E se dá mal. Mas outras se dão bem também com jogos, alguma coisa assim, mas que não dá muito fruto, que não dá assim, produtividade nenhuma às pessoas, né? Qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de brincadeira, é um hobby, é um lazer, mas não nos traz cultura. Cultura mesmo nos traz a leitura. E hoje tem a internet, mas a internet ela não dá uma totalidade das coisas. Livro não, livro nunca vai cair de moda, nunca. É tanto que as livrarias estão cheias de livros e compradores ainda, né? Ali no Manauara Shopping tem uma livraria muito grande, a Saraiva, né? Você chega lá, muita gente comprando livro, lendo, né? Porque tem um setor de leitura lá, muito importante. Então a leitura é muito interessante nas nossas vidas, porque quem lê sabe mais. Quem lê muito escreve bem e fala bem. É difícil errar na sua língua, né? Porque a nossa é portuguesa. Então, quando a gente vai escrever uma coisa, tem uma dúvida sobre uma palavra, mas já passou pela nossa mente, a gente já leu sobre aquela palavra, e a gente não erra. Mas não quer dizer que a gente sabe tudo, né? O português é muito rico, e a gente, às vezes, ainda vai ao pai dos sabidos, né? Ao pai dos sábios, que é o dicionário. Muita gente chama pai dos burros, né? Mas eu chamo pai dos inteligentes, porque quem é inteligente sempre tem um dicionário a seu lado. Primeiramente uma Bíblia, né? Depois um dicionário ao lado, porque na Bíblia tem palavra difícil também. A gente tem que recorrer ao dicionário. Então, eu sempre gostei de ler bons livros, principalmente que fala da nossa mente, dos pensamentos, da nossa vida, da nossa própria saúde também, nosso corpo. E eu lia sobre tudo. Então, a leitura é de mera importância para nossas vidas e durante toda a vida. Eu já ultrapassei
os 70 anos, mas continuo lendo, né, mais a Bíblia hoje, né? Antes eu lia muito mais outros livros, mas a gente tem que acompanhar também leitura de outros livros, né? Principalmente paralelo à Bíblia, que fala da Bíblia, e assim por diante. E bons livros que nos dá a cultura, né? É muito importante isso. Até mesmo para quem faz concurso, né? Sempre vai lembrar na hora, né? Principalmente a matéria português. Então, eu falo para os irmãos que se apegue à leitura, né? A bons livros, que é muito interessante na nossa vida. E começando pela Bíblia Sagrada, que é o livro número 1, né? De nossa vida. Ainda continua sendo o livro mais vendido. E os livros que falam sobre pensamento, sobre palavra, né? Tem muitos por aí, milhares, né? De livros bons. Então é muito interessante a gente ler sobre a nossa mente, porque tudo começa aqui, no nosso cérebro, na nossa mente. Então, como diz lá em Provérbios, que nós lemos ainda há pouco, né? Vou até pegar, que é só um versículo, mas é muito importante, para nós vermos que é de uma importância maravilhosa. Aqui em Provérbios, nós lemos ainda há pouco, né? Capítulo 23, verso 7, que diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como nós imaginamos na nossa alma, na nossa mente, no nosso pensamento, assim nós seremos. Então, vamos passar a pensar somente coisas boas. E aquela parte em Filipenses também, né? Pensar sempre naquilo que é bom, no que é justo e assim por diante. Fala várias coisas ali, né? Então, é muito interessante isso, a pessoa ter sempre em sua mente bons pensamentos, porque costumo sempre usar essas 3 palavras, né? Bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Pode acreditar nisso. Bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Ou atos, né? Que é aquilo que nós vamos fazer. Então é muito interessante isso. A gente tira uma conclusão de pessoas que falam muitas coisas negativas, muitos palavrões, e em relação a outra pessoa que fala sempre coisas boas, né? Coisas relacionadas a Deus, ao Senhor, né? Sempre a pessoa à noite, quando for orar, oh, meu Deus, eu sou filho de Deus, sou meu Pai eterno, eu sou feliz, sou alegre, eu sou saudável, tudo que eu faço dá certo. Eu ensinava isso para meus filhos, eu tenho um casal de filhos, né? Com a minha primeira esposa, né? E eu ensinava a eles, à noite, quando eles iam dormir, eu colocava eles sentados na cama e fazia, né, essa posição aqui e mandava eles repetir palavras boas, palavras positivas dentro da oração. E eles faziam isso, todos dois, né? Então é muito importante os pais ensinarem isso para os filhos, né? Eu sei que muitos pais, às vezes, não tiveram certa orientação também, certo conhecimento de causa, né, em relação a isso. Não é por maldade às vezes, não, mas porque eu tenho certeza que todo pai e mãe quer o melhor para seus filhos, isso é verdade. Então, mas quando a gente tem essa consciência das palavras, dos pensamentos, dos atos, da boa leitura, é muito importante inculcar isso nos filhos, né, falar sempre para os filhos, né. Mas eu falo sempre, não deixo nunca de falar sobre essa parte muito interessante, que é o começo de tudo, que é o nosso pensamento. Tudo que existe no mundo, né, de material, de construído no mundo hoje, o mundo que nós vivemos, surgiu primeiro no pensamento do homem, não é? Um carro, uma cadeira, um púlpito, uma caixa de som, o homem pensou, né, e falou e fez. Então, todas as coisas visíveis, né, que nós enxergamos, todas as coisas visíveis são projeções de pensamentos invisíveis. Olha só que interessante. Todas as coisas invisíveis são projeções de pensamentos invisíveis. É muito importante isso. Por isso, vamos ter bastante cuidado com os nossos pensamentos de hoje em diante. E eu tenho certeza de todos que estão aqui, que já conhecem a verdade, pratica isso nos seus lares por aí, não é verdade?
estão dentro do lar, né? Sempre reunir a família, fazer oração de manhã, oração da manhã, né? A oração quando vai almoçar, se tiver essa oportunidade de almoçar junto hoje, por todos trabalharem, né? Um para um lado, para outra vez, não há condição de se unir na hora do almoço, mas pelo menos na janta, né? Ali se reúne, ou tira um horário que estejam todos juntos e faça uma oração, um devocional para Deus, porque isso é muito importante para fortalecer a família, não é verdade? Então a família é a célula master da sociedade e tudo começa dentro do lar, tudo começa dentro da família. Um grande presidente de uma nação nasce, às vezes, em um simples lar, um humilde lar, né? Nem sempre nasce em lar abastado, não. Às vezes nascem grandes homens que mudaram a história da humanidade. A maioria deles nasceram em lares simples, em lares bem humildes. Não foi sempre em famílias assim ricas, vamos dizer assim, né? Que viveram assim em berço de ouro. Não, sempre também saem grandes homens, grandes mulheres que revolucionam certas áreas da vida. Começa tudo dentro de um lar, às vezes, bem humilde. Então, por isso, temos que pregar sempre isso, fortalecer essa parte aí do pensamento, das palavras e das nossas ações. Então, é essa maravilhosa matéria que está aqui na Bíblia Sagrada, para todos aí, né, em casa, que é o poder do pensamento, né? Bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Vamos continuar sempre assim, da agora em diante. Amém? Então aqui a gente encerra essa mensagem de hoje. Eu agradeço a todos pela presença de todos e eu peço aos irmãos que estão nos ouvindo aqui ou em qualquer parte de Manaus, do Brasil ou do mundo, que compartilhem, né? Dê aquele joinha, ative o sininho lá, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e assim esse canal vai crescendo cada vez mais, apesar de estar começando bem humilde, uma pequena cobertura, mas assim vamos adiante, iluminando outras pessoas, vamos iluminar o Brasil com a força do Evangelho, não é verdade? Vamos iluminar todo o povo brasileiro com a força do Evangelho de Cristo. Amém? Com essas palavras eu encerro hoje. Esse pequeno comentário está na Bíblia Sagrada. Eu agradeço aos irmãos pelas suas presenças. Muito obrigado a todos e paz do Senhor a todos.